Muito bem, pessoal, hoje é dia 28/12/2018 e nesse vídeo eu vou falar acerca da UDP e TCP, esses dois protocolos super importantes na interligação de redes para utilizar servidores, comunicações entre computadores através de serviços como DHCP, DNS, FTP, HTTP. Fazer uso de uma boa configuração em um firewall, é necessário termos este conhecimento, o conhecimento do que é uma UDP e do que é uma TCP. E nesse vídeo vou passar todos esses detalhes desses protocolos para que haja um bom entendimento, para que você consiga, deste vídeo em diante, ter um conhecimento suficiente para configurar servidores, configurar firewalls. Eu peço que prestem bem atenção nesse vídeo, porque é muito importante conhecer esses dois conceitos, UDP e TCP. Peço também que você se inscreva no canal e que dê seu joinha, assim eu vou poder avaliar quantas pessoas estão assistindo e assim melhorar os meus vídeos. Vamos ao assunto? O protocolo UDP é um protocolo enxuto, pelo fato de que não aumenta muita coisa na semântica do IP. Ou seja, é um protocolo que, com poucas informações da construção desse protocolo, eu consigo enviar dados através dele. Ele é simples, oferece aos programas e aplicativos a capacidade de se comunicar usando o serviço de remessa de pacote em conexão e não confiável do IP. Ou seja, eu posso enviar pacotes em que vão se perder, vão ser duplicados, não vão chegar ao seu destino, vão chegar, mas eu não vou saber se chegou. O que nós chamamos de uma conexão que não é de ponto a ponto. O que é isso? A outra ponta não necessita sinalizar que recebeu essa comunicação. Esse tipo de protocolo, o UDP, é muito utilizado, por exemplo, no serviço de DHCP. O servidor de DHCP, que é responsável por distribuir os números IPs em uma rede TCP/IP, ele envia o pacote com o número específico que aquela máquina vai assumir, e ele não necessita que a máquina que recebeu esse pacote sinalize para ele que recebeu o pacote e que o pacote chegou direitinho. Assim como o servidor de DNS também utiliza o UDP. Ele envia a resolução de nome solicitada pelo um outro equipamento, e ele não precisa saber se aquele equipamento recebeu a informação acerca do nome resolvido ou se o pacote chegou ou não ao seu destino. Haja vista que, se a máquina da outra ponta passou um determinado tempo e não recebeu a resposta solicitada ao servidor de DNS, ele vai mandar uma nova requisição pedindo a esse servidor uma resposta. Assim também funciona o DHCP. Temos, por exemplo, os servidores de NTP. O que é um servidor NTP? É um servidor utilizado para sincronizar o horário do seu computador com os servidores da internet. Então, existem servidores na internet que utilizam esse protocolo NTP, que é um protocolo destinado a enviar dados acerca da hora. A hora precisa, o dia preciso, a data precisa, para que o servidor de rede fique atualizado com o horário, porque algumas aplicações necessitam que o horário esteja preciso para que funcionem adequadamente. Então, esse tipo de servidor NTP também faz uso do protocolo UDP, porque ele envia o horário e ele não necessita saber, não há essa necessidade de que a outra ponta de fato recebeu a informação do horário e assim
não há necessidade de uma comunicação confiável. Sendo assim, o protocolo UDP é um protocolo enxuto, não necessita de várias informações nos seus cabeçalhos e nos seus conteúdos dentro do datagrama. Se você tiver dúvidas e não sabe o que é um datagrama, um octeto, eu recomendo você assistir os vídeos anteriores que estão aqui no canal Belinux, aonde eu explico toda a teoria sobre a interligação de rede, como é construído os protocolos, e ainda dou indicação de livro para você ler e entender melhor. Bom, dito isso, vamos agora falar sobre o protocolo TCP, o Serviço de Transferência Confiável da Interligação de Rede é o TCP. O TCP é um protocolo em que faz uma conexão que nós chamamos de conexão ponto a ponto. Como assim? Ponto a ponto significa que a máquina que envia os dados, o servidor, ela precisa receber uma sinalização que o equipamento que originalmente fez a solicitação de tal informação está conectado a ela. Recebeu o primeiro pacote em que vai se estabelecer essa comunicação. Por quê? Porque durante esse processo de comunicação, uma ponta vai enviar dados, a outra ponta vai dizer: recebi, não veio legal, tem problema, transmita novamente, não entendi a sequência, refaça de novo a comunicação. Então esta comunicação estabelecida é chamada de ponto a ponto. De repente, aquele computador conectado, ele vai ficar por um longo período solicitando informações do servidor. Então, em algumas ocasiões, essa comunicação exige uma autenticação, exige uma conexão com confiança, ou seja, o servidor transmite esses dados depois que estabeleceu um elo de confiança entre servidor e host que solicita, a máquina que está solicitando lá, a máquina do usuário que está solicitando esses dados. Então esta comunicação, além dela ser confiável, é uma comunicação que garante a integridade e a segurança no envio de dados, tá? Existe aí no protocolo TCP/IP 5 características que fazem parte desse método de comunicação. E essas características são a orientação de fluxo, conexão de circuito virtual, transferência em buffer, fluxo não estruturado e conexão full duplex. A orientação de fluxo. Tá? O que é essa orientação de fluxo? Quando dois programas aplicativos transferem grandes quantidades de dados, estes são vistos como um fluxo de octetos. O aplicativo na máquina de destino recebe exatamente a mesma sequência de octetos que o emissor passa para ele no host de origem. No vídeo anterior eu falei sobre o MTU, que fragmenta as informações e transmite elas através de uma interligação de rede. O fluxo a orientação de fluxo é semelhante ao MTU. Você tem uma informação grande, ela é dividida em pacotes, porque o pacote da interligação de rede ele tem um tamanho, como já foi explicado também em outros vídeos. E esse tamanho, muitas vezes, em várias ocasiões ou quase sempre, o volume de dados que foi solicitado excede o tamanho de um pacote TCP/IP.
Sendo assim, é necessário quebrar essa informação em várias unidades, encapsular, nós chamamos esse método de encapsulamento, encapsular essa informação dentro de cada pacote TCP/IP com tamanho X, né? No caso do IPv4 é 32 bits, tá? Então ele é dividido, tá? Então, supondo que essa informação ela seja de 64 bits, é dividido em dois pacotes, cada um com 32 bits. E se a informação for de 128 bits, também é dividido de forma que nessa divisão gere pacotes da extensão de 32 bits, que é a extensão de um datagrama TCP/IP. Então, o que ocorre? A orientação de fluxo é um método que é utilizado nessa comunicação, em que é enviado os pacotes na sequência ordenada, organizada, para que a outra ponta vá recebendo as informações e vai reconstituir estas informações da forma original. Perfeito? Conexão de circuito virtual. Antes de iniciar a transferência de dados, tanto o aplicativo de envio como o de recebimento devem concordar em estabelecer uma conexão TCP. Uma aplicação contata a outra para iniciar uma conexão. Os softwares TCP nos dois hosters se comunicam por meio de envio de mensagens através da internet subjacente. Eles verificam que a transferência é autorizada e ambos os lados estão prontos, tá? Então, o que ocorre? Antes de enviar as informações, é estabelecido um ambiente de conexão, que é chamado de um ambiente virtual. Ou seja, cria-se um método lá em que as duas pontas dizem assim: está me ouvindo? Estou ouvindo. Você é quem? Eu sou fulano X. Ah, fulano X eu posso conversar. Então eu vou agora, né, sabendo que o ponto A e o ponto B estão perfeitamente em concordância, preenchendo requisitos de segurança, de autenticação e requisitos mínimos de comunicação física, ou seja, o sinal está chegando direitinho, está havendo toda uma preparação do ambiente, né? Agora vai se estabelecer a transferência desses dados. A isso nós dissemos que cria-se um ambiente virtual, tá? Como se eu tivesse e passar uma informação para um grupo de pessoas. Então eu faço uso de uma sala e aquela sala é o nosso ambiente durante o tempo em que durar a transmissão de informação. Como se fosse uma sala de aula. Coloco os alunos ali naquela sala, os alunos se propõem a ouvir e o professor se propõe a transmitir. Então, durante o tempo em que isso ocorre, a sala está ali disponível para tal evento. Vamos passar então agora para transferência em buffer. Perfeito, né? Os programas aplicativos enviam fluxo de dados pelo circuito virtual repetidamente, passando octetos de dados aos softwares de protocolo. O que são esses softwares de protocolo? Você está fazendo uma comunicação em FTP. O software destinado a tratar o fluxo de programas FTP é esse software de protocolo em si. Ao transferir dados, uma aplicação usa qualquer tamanho que achar conveniente, que pode ser a partir de um único octeto. O TCP/IP coloca dados em pacotes que envia para o destino, no host receptor.
O TCP garante que os dados estejam colocados na ordem original, de forma que o aplicativo receba octetos exatamente na mesma ordem que foram enviados. Tá? Vamos lá fazer uma ressalva. Pode acontecer o seguinte: os programas envolvidos na transferência dessa informação, eles podem decidir como vão transmitir esses dados. Porém, quando essa transmissão chegar nas camadas mais baixas da pilha de protocolo, eles podem tomar outro rumo de decisão nessa transferência. Ou seja, você pode de repente ter um programa que decidiu transmitir a informação em um único octeto. Vamos supor que essa informação cabe dentro de um único octeto, um único pacote da internet. Mas que você decidiu de repente configurar o MTP para fazer uma fragmentação de pacote, porque a sua rede está muito congestionada. Então, na hora de transmitir, pode acontecer de, mesmo que o programa inicial tenha decidido transmitir por um único octeto, o protocolo MTP pode fragmentar em 2 ou 3 octetos. Isso pode acontecer. Tá? Então, visto isso, nós dissemos que o TCP é livre para dividir o fluxo em pacotes, independente das partes que o programa aplicativo transfere. Tá? Para tornar a transferência mais eficiente e minimizar o tráfego de rede. As implementações normalmente coletam dados suficientes de um fluxo a fim de preencher um datagrama razoavelmente grande antes de transmiti-lo por uma internet. Assim, mesmo que o programa aplicativo gere o fluxo de um certo octeto de cada vez, a transferência por uma internet pode ser muito eficiente. Por que pode ser muito eficiente? Porque no fim você pode escolher um outro método mais adequado à realidade da sua rede. Porque uma rede pode ter vários switches, vários computadores, ou um switch e 5 ou 6 computadores. Cada rede ela tem um perfil físico, uma topologia, uma estrutura física que difere entre uma rede X e uma rede Y. Então, o TCP/IP ele foi projetado para ser flexível e se moldar da melhor forma possível à realidade da rede. E também ele é muito configurável, o que permite e que, estando bem configurado, vamos poder ter uma rede eficiente e rápida em cada local, ambiente, empresa em que encontrar-se a estrutura de rede TCP/IP. Bem, vamos agora para o fluxo não estruturado. O TCP/IP não fornece fluxos de dados estruturados. Por exemplo, não existe um meio de uma aplicação de folha de pagamento identificar o conteúdo de fluxo como sendo dados da folha de pagamento, ou marcar os limites entre registro de funcionário. Os programas aplicativos que utilizam o serviço fluxo precisam entender o conteúdo de fluxo e combinar com um formato de fluxo antes de iniciar uma conexão. Tá? Então,
não é trabalho da pilha de protocolo TCP/IP identificar se aquele dado que está sendo transmitido é um documento, um doc, ou uma planilha, ou uma fotografia, ou dados de um banco de dados. Não, ele simplesmente lida com todos como um fluxo de dados iguais e cria um método que vai enviar esses dados. Em outras palavras, é como se você mandar uma encomenda e essa encomenda tem origem, ela tem o destino, ela tem o peso, ela tem a dimensão, ela vai no caminhão X, mas a encomenda em si, ninguém sabe o que se trata. Conexão Full Duplex. As conexões fornecidas pelo serviço de fluxo TCP/IP permitem a transferência simultânea nas duas direções. Essas conexões são chamadas de Full Duplex. Conceitualmente, uma conexão Full Duplex consiste em dois fluxos independentes, indo em direções opostas. Do ponto de vista de um processo de aplicações, não há qualquer interação aparente entre os dois. O TCP/IP permite que um processo de aplicação determine o fluxo em uma direção, enquanto os dados continuam a fluir na outra direção. Ok. Então, uma das características da interligação de rede é a conexão Full Duplex. O que significa isso? Que ao invés de eu mandar uma informação e depois que essa informação terminar, a outra ponta da comunicação, o outro computador, então mande uma informação de volta, ou seja, ele precisa esperar que o fluxo que vá de informação em uma direção para depois enviar um fluxo de retorno. A comunicação Full Duplex permite que haja tanto o recebimento de informação como também a transmissão de informação em sentidos opostos ao mesmo tempo. Isso significa na prática que quando eu estou recebendo um arquivo de um servidor, uma outra máquina pode também receber arquivos da minha máquina. Eu posso transmitir informações para uma outra máquina e posso receber informações de um servidor. Isso caracteriza a conexão Full Duplex, uma conexão em duplo sentido simultaneamente. É diferente do conceito Half Duplex. O conceito mais antigo de conexão era o Half Duplex. Isso significa que primeiro se transmitia o sinal e depois, quando ao término do sinal, a outra máquina poderia então responder transmitindo o sinal dela. Havia também muito problema de conflito de colisão, de pacotes se colidirem na rede e atrasar a comunicação e ser necessário que o computador novamente enviasse ali pacotes de dados. Mas na conexão Full Duplex, e hoje diante das tecnologias que nós temos, a colisão praticamente ela não existe por técnicas que foram adotadas, né? E no formato da transmissão de dados. Perfeito? Então, para entendermos melhor, Full Duplex aceita uma conexão simultânea dos dois sentidos, do ponto A para o B e do ponto B para o A simultaneamente. O TCP/IP é um protocolo de comunicação e não um pedaço de software. Veja,
O TCP ele é um protocolo completo. O que significa isso? Que o TCP ele não faz parte de um trecho de uma aplicação que utiliza uma comunicação de dados. Um exemplo bem simples é: se eu tenho um servidor e ele fornece um serviço de FTP, uma transferência de arquivo através do protocolo STP, significa que o TCP que eu vou utilizar nessa conexão não faz parte do servidor FTP. Ele não precisa do servidor FTP para fazer a comunicação. Ele não é um trecho do programa que foi utilizado para construir o servidor FTP. O TCP é um protocolo completo e independente. Assim, concluímos que o TCP é complexo, por isso não há uma resposta simples para esclarecer exatamente o que o TCP fornece. O protocolo especifica o formato dos dados e as confirmações que dois computadores trocam para seguir uma transferência confiável, bem como os procedimentos que os computadores usam para garantir que os dados chegaram corretamente. Ele especifica como o software TCP distingue múltiplos destinos em uma dada máquina, como e quando se comunicam, e as máquinas se recuperam de erros como perdas ou duplicação de pacotes. O protocolo também detalha como dois computadores iniciam uma conexão TCP e como eles aceitam quando ela está completa. O TCP, que reside na camada de transporte, logo acima do IP, permite que vários programas de aplicação em um determinado computador se comuniquem simultaneamente, e ele demultiplexa o tráfego TCP de entrada entre as aplicações. Assim, nos termos do modelo de camadas, o TCP é um par conceitual da UDP. Apesar de estarem na mesma camada conceitual, o TCP e o UDP fornecem serviços completamente diferentes. Como o UDP, o TCP usa números de portas de protocolo para identificar programas de aplicação. Também, como o UDP, um número de portas TCP tem tamanho de 16 bits. A cada porta TCP é atribuído um número inteiro pequeno usado para identificá-lo. É importante entender que as portas TCP são conceitualmente independentes de portas UDP. Um aplicativo pode usar a porta UDP 30.000, enquanto o outro usa a porta TCP 30.000. O TCP usa a conexão, não a porta do protocolo, como a sua abstração fundamental. Conexões são identificadas por um par de extremidades. O que são essas extremidades? Dissemos que uma conexão consiste de um circuito virtual entre dois programas aplicativos. Por isso, pode ser natural supor que um programa aplicativo serve como um ponto de extremidade de conexão, não é? Em vez disso, o TCP define uma extremidade como um par de inteiros, host porta. O que significa isso? Significa que, se numa extremidade, no caso um servidor, nós temos rodando lá um serviço de página da internet, um servidor de
páginas web, isso significa que vamos encontrar na conexão desse servidor a porta 80, a porta TCP 80. Então, vamos ter um número IP e uma porta associada a esse serviço 80. Uma pessoa mais experiente, ao verificar que aquele equipamento tem uma porta 80 lá ativa, automaticamente já vai entender que no mínimo esse servidor tem um serviço de página da web. Ele hospeda páginas da web, as páginas HTTP, as páginas em ASP e as páginas em Java. E essa mesma máquina pode estabelecer uma conexão com várias outras máquinas. Então eu posso ter uma máquina com um determinado número IP e uma porta de conexão TCP 80, em que todos os equipamentos que necessitam abrir uma aplicação web vão se conectar a esta máquina, todas elas na mesma porta, na porta 80. Isso significa que se eu projetei o meu servidor para rodar uma aplicação na internet, uma aplicação web, e ou dimensionei para se conectar com 1000 máquinas, eu não necessito abrir 1000 portas TCP, cada uma com um número. Basta abrir uma única porta TCP e o protocolo TCP irá estabelecer conexões múltiplas com todos esses equipamentos, com todos esses hosts que solicitarem utilizar uma conexão TCP entre ambas as extremidades. Então vamos agora fazer um resumo do que foi ensinado neste vídeo. A pilha de protocolos TCP/IP utilizado na interligação de rede utiliza dois protocolos que são o UDP e o TCP. O UDP é um protocolo bem enxuto, bem simples e que é utilizado em serviços que não necessitam uma transferência de dados confiáveis. Esse protocolo pode utilizar portas, como por exemplo, se você utilizar um servidor de DNS, podemos utilizar o protocolo UDP com a porta 53. E o protocolo TCP é um protocolo mais complexo, bem mais difícil de se descrever todas as suas funções, e ele basicamente é utilizado para uma comunicação mais confiável. Uma comunicação que requer, por exemplo, uma autenticação na rede, uma comunicação que requer transporte de dados de forma confiável. Ambos os protocolos utilizam o conceito de portas, como já foi dito antes. No caso de um servidor de HTTP, um servidor que hospeda páginas da web, é normal utilizarmos um protocolo TCP com a porta 80. Se você fizer uso de um servidor de FTP, normalmente se utiliza a porta 21. Se caso for servidores de e-mail, normalmente se utiliza a porta 25 e a porta 110.